microlitro, você entender o que é 1 microlitro. Quando você vai fazer uma análise, por exemplo, de Covid, mais ou menos esse é o que tiram da amostra lá. Ele vai extrair o RNA, né? Depois eu mostro ali eles extraem o RNA, que é um equipamento para fazer extração de RNA, né? Com alguns reagentes. Depois ele vai analisar num outro equipamento. Mas a amostra é isso aqui que eles tiram. Vou botar uma gota aqui em cima só para você ver o quanto é essa amostra aqui. Ó. Caramba. Isso é menos que uma gota. Então esse aqui é o que eu vou medir lá. Isso é um micro... Esse aqui é uma micropipeta. Aí você vai colocar lá na balança. E ela vai dar lá o valor. Aqui ó, tá vendo? Eu botei... Aí aqui a gente tem... Aqui tá dando 0,098. Então seria 0,98 micro. Isso. Caramba. Ele tá com 2. Só que aí aqui, por exemplo, aqui eu tô ainda... Aí eu posso fazer uma correção nela. Aí eu abro aqui e faço aqui o que eles chamam um ajuste, né? Uhum. Então eu vejo aqui, vejo a massa da água para fazer a correção. Sim. Então o certo poderia dar aqui 0,99 para estar bem exata e precisa, né? Exatidão e precisão você, na metrologia você não pode errar. Precisão, o equipamento preciso, ele vai ler sempre a mesma coisa, mas não quer dizer que ele está certo. Ele tem um desvio na leitura. Então, o que eles chamam de dispersão da medição. Então, o equipamento precisa ter uma dispersão baixa. Entendeu? É um equipamento bom, mas ele pode estar com um erro alto. Eu posso corrigir esse erro matematicamente, ou dependendo do equipamento, eu posso fazer a correção dele, o ajuste dele, para trazer esse erro, né, mais próximo do que ele é de fato. Então, cada equipamento eu preciso fazer uma avaliação diferente para saber como eu vou fazer a correção do erro em certeza. Outra coisa que está acontecendo aqui, ó, ele está evaporando a água, tá vendo? Se ele está evaporando a água, quer dizer... 0,98 está para 0,93. Ele ainda, provavelmente ali, ele tem um compartimento ali para evaporação, e esse compartimento provavelmente ele ainda não estabilizou pela hora. Então, assim, tudo isso tem que ser calculado. Então, se eu estou fazendo uma medição com essa evaporação, ela também entra isso no cálculo. Entendeu? Então, assim, para eu fazer esse tipo de medição, no mínimo aí umas 11 influências diferentes eu tenho. Caramba. Entendeu? Massa específica do ar, massa específica da água, taxa de evaporação, o erro maior tem que ser sempre o ser humanozinho que está fazendo a medição. Entendeu? Então, assim, se eu fizer 10 vezes a medição, vai dar 10 vezes ali diferente. 10 vezes diferente. Por quê? Porque eu estou lendo numa quantidade de casa decimal maior do que a capacidade dela. Se eu estou fazendo a medição e essas 10 medições estão iguais, ou o equipamento é muito bom, que não existe equipamento nessa excelência, ou a quantidade de casa decimal que eu tenho no meu instrumento está inadequada para eu conseguir ver isso. Não quer dizer que esteja inadequada para o seu processo. São coisas diferentes. Entendi. Porque eu vou investir, por exemplo, 60 mil numa balança, se eu posso pesar, talvez, para o meu processo, eu posso usar uma balança ali que vai custar R$1.000. Essa é a diferença, entendeu? Então, cada vez que você vai fazer uma medição, você tem que avaliar qual é o seu processo. O que aquilo vai influenciar e o que eu posso ter de desperdício ou economia. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que avaliar sempre em qualquer medição. Senão você chega na engenharia, o cara vai lá, mede, aí o outro... Eu medi e falei assim, tem 1 metro. Aí o outro lá projetou, fez um móvel. Aí quando chegou, não dá. Quantas vezes isso aconteceu? Certamente ninguém avaliou metrologicamente nada. Um avaliou erro, um avaliou incerteza, não avaliou nada. Porque às vezes a trena que você está medindo é uma, a do outro é outra, a máquina que está cortando já é outra. Fora o fator humano também. Entendeu? Fora o fator humano. Isso eu não estou considerando o fator humano, entendeu? Eu vou te falar que a maioria das vezes é problema de medição. Vinícius, qual... Você provavelmente tem com certeza, né?
tem um plano operacional padrão, Sim. né? Para fazer. Qual a importância disso para você garantir tanto a repetitividade do processo, né? E a reprodutibilidade do processo? Primeira coisa, a gente tem que quebrar um paradigma, né? Procedimento operacional padrão não é para que eu cumpra uma norma. Não é. É a primeira coisa. Não é quando o auditor chega aqui, que ele vai ver, por exemplo, que é o que o pessoal fala, vou fazer o procedimento porque eu tenho essa norma para atender, porque eu tenho que fazer isso, porque sempre culpando um terceiro o motivo daquele procedimento. O procedimento é feito para que eu consiga sempre fazer um processo igual. Então, quando nós somos acreditados, por exemplo, uma empresa acreditada, ela tem que ter um POP, que chama, né? O procedimento operacional padrão. E esse procedimento não necessariamente tem que ser algo escrito. Não precisa. Não tem nenhum lugar ou nenhuma norma que fale que eu preciso escrever esse procedimento. Mas tem que ser certificado. Não, eu posso gravar, pode ser um vídeo. Eu posso gravar, fazer um vídeo e falar, o meu procedimento para calibrar é esse. Vou pegar isso, colocar. Por quê? Sempre eu tenho que ter o mesmo processo igual. Quando eu faço uma acreditação, uma certificação, qualquer outra coisa, ou o cliente quer uma garantia, ele quer que todas as medições sejam iguais, ou todo aquele processo de qualquer coisa seja igual. Então, o POP ele vem para isso, para padronizar um processo. Vamos supor que chega a empresa e sempre tem aquele funcionário que faz aquela atividade, e aquele funcionário ficou doente. Eu vou olhar o POP e eu vou conseguir replicar a mesma condição. Vou ter o mesmo resultado? Espero que não. Por quê? Porque uma das influências é a pessoa. A experiência da pessoa conta para ter um melhor resultado ou um menor tempo. Mas o POP ele faz com que o processo seja igual. No final vai ser igual. Na metrologia a gente fala, vai ser igual com uma incerteza um pouquinho maior ou menor. Mas vai ser igual. Entendeu? Então aquele instrumento, o erro vai ser igual. A incerteza talvez vai ser diferente. Isso eu falo na metrologia. Mas no processo normal, o POP ele vem justamente para isso. Para padronizar um processo. Ponto. Não é para norma. É para você proteger a empresa, proteger o seu processo. Às vezes você faz as coisas e esquece. Olha, rapaz, por que está evaporando? Aí você vai analisar, não, aqui a quantidade de água está abaixo do que eu preciso. Então assim, eu já sei que a evaporação tá porque tá ali. Eu sei. Mas e a outra pessoa que vem, ele vai saber por que está acontecendo isso? E aquela questão do primário, secundário... Aí ele vai falar o quê? O que ele vai falar para mim? A balança tá ruim. Porque aqui parece que a balança tá ruim. Ou tá evaporando muito, a umidade tá baixa, mas a umidade tá alta. Desde que começamos, já foi para 0,77. Então o POP, ele vem para isso, padronizar processo. Tem diferença no POP primário, secundário e... Não entendi. Qual seria o POP primário e secundário? As medições primárias de certificação... Não. O POP não é necessariamente isso. Como o Vinícius está colocando, o POP é, por exemplo, eu vou fazer o procedimento de mover essa tampa daqui para cá. Sim. Como que eu vou fazer esse procedimento? Aí você tem que descrever de uma maneira, como o Vinícius falou. Eu dou 2 passos, e aí eu suspendo a tantos centímetros, coloco a tantos centímetros, depois eu dou 2 passos para trás e tudo vem para trás. Tudo que for crítico você vai descrever. Você vai escrever. Esse é o procedimento operacional padrão. Eu não posso chegar aqui... Se o procedimento operacional padrão falou que são 2 passos, a gente tem que se esforçar para que seja 2 passos. Se for 3 passos, você tem que justificar por que não está dando 3 passos. Teve um problema, aqui não sei o quê. Mas o operacional... E você pode chegar no POP, não pode, né? Você deve. Se você vê que aquele processo não condiz com a realidade do seu laboratório, você tem que mandar corrigir. Exatamente. O POP é para estar de acordo com a sua atividade. Não é para você... Primeiro você vê o que o regulamento diz, a norma, por exemplo, aqui DOC SEGECRE, então se tem alguma norma, regulamento, qualquer coisa. Eu tenho isso que é o mínimo que eu faço. O que está na norma, amigo, é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo do mínimo. Agora, naquele mínimo, o que eu vou fazer no meu laboratório que condiz com a realidade para mim atingir aquele mínimo?
Entendeu? O problema é que a galera começa a colocar, engessar os POPs. Hoje, todas as consultorias que a gente vê, a maioria a gente vê que o pessoal engessou muito POP para cumprir uma norma, mas esqueceu que a atividade na qual ele executa é diferente do que está escrito. Sim. E aí você vai tomar uma não conformidade. A não conformidade é você não estar conforme com algo. Então, se eu escrevi que eu tenho que levantar essa tampa a 10 centímetros, eu vou ter que colocar. Ou você fala assim, ou eu posso colocar, botou a 10 centímetros. O cara, então, você mediu se é 10 centímetros mesmo? Como você sabe que é 10 centímetros? Se não tá 9,7, Aí você 9,8. fala assim, suspenda a tampa até que você consiga fazer, estar acima da balança. Você já deu uma Mas pesada. mesmo Eu já no tenho POP uma tem balança. margem de erro. O POP sempre tem, porque você quem escreve somos nós. POP é melhoria contínua. Qualidade é melhoria contínua. Ponto. Dificilmente você vai ter uma auditoria e não tomar uma não conformidade. Muito raro. É quase... Sim. Eu acho que na minha vida toda, acho que um laboratório só que eu vi fazer isso. Mas quando Entendeu? existe uma não conformidade pega numa auditoria, qual o padrão de correção? Eu tô filmando aqui pro Não, pessoal beleza. que eu vou mandar pro grupo A não depois. conformidade, ela é a primeira coisa que você tem que entender. Não conformidade é você não está conforme com algo que você descreveu ou deveria fazer. A maioria das não conformidades é porque alguém escreveu algo e não está cumprindo o que escreveu. É certo. Segunda maior não conformidade é registro. Você não registrou aquilo que deveria registrar. Beleza. Entendeu? As últimas é algo que é quase raro, é uma não conformidade de que você não é apto para fazer aquele processo. Isso é uma coisa séria, né? Essa é a parte que você se preocupa. Se você tem uma não conformidade que não for algo que fale que você não consegue fazer esse processo, amiga, é só corrigir. É só entender, botar na cabeça, não conformidade é para me ajudar. O auditor está aqui para me ajudar. Para mostrar que eu posso melhorar o meu processo. Entendeu? É isso. Até porque o auditor é alguém que você compra aquele serviço. Mesmo sendo do Inmetro, você compra aquele serviço. Você escolheu ser acreditado. Entendeu? Então a acreditação é isso. Ah, mas eu tenho uma norma e tal, não sei o que e tal, beleza, da Anvisa, por exemplo. A gente trabalha com a gente com a Anvisa. Beleza, é uma normativa que você tem que seguir, beleza. Mas você, para exercer aquela atividade, você tem que exercer aquele mínimo. Que eu vou te falar, a maioria das vezes é tranquilo. A gente que fica meio estressado, pensando, mas quando você vai analisar direitinho, aquilo protege muito mais a empresa do que qualquer outra coisa. Porque você imagina seu concorrente, que você trabalha, você tem um trabalho danado, seu concorrente vai lá e faz o trabalho meia boca, entrega aquilo ali, está prejudicando a saúde. Às vezes algo que seja da saúde, cara, tua mãe está sendo atendida lá e o resultado do exame está errado. Não, com certeza. Com saúde não se brinca. Geralmente normativa, eu te digo, é o mínimo do mínimo para você fazer alguma coisa. Mas qual seria a taxa de erro e o padrão mínimo de qualidade para a normativa da Anvisa, do Inmetro, assim, você tem algum... Primeiro, qualidade que define o cliente, ponto. Qualidade que define o cliente. A acreditação normativa é padrão, padronização de processo, ponto. Entendeu? Vai falar que todas as empresas devem seguir um padrão. O POP ele vai definir como aquela empresa, o POP é internamente como aquela empresa segue aquele padrão, tá? São coisas diferentes. Então, falar que assim, qualidade, quem define qualidade é o cliente. Porque você imagina se eu definisse que todo carro deveria ter todos os componentes de uma Ferrari. Seria viável economicamente? Não. Mas eu quero comprar um carro mais simplesinho, porque é o dinheiro que eu tenho. A qualidade dele é algo subjetivo. Entendeu? Então, quando eu falo qualidade, é subjetivo. Então, assim, eu não posso definir qualidade de produto, entendeu? Com qualidade do processo. Não, e até alguns carros digamos, acabaram de sair da concessionária e já saem 0 km com defeitos para os consumidores. Muitas vezes acontecem isso. Não, assim, complementando o que o Vinícius está falando, você tem um padrão, sempre tem um padrão mínimo de funcionamento de qualidade. Uhum. Aquele mínimo. Por exemplo, não posso ter um carro que, se eu andar 20 metros, ele vai explodir, vai dar um problema no câmbio. É isso aí. Então todos os órgãos, né, tem tipo assim, um padrão mínimo para o cara começar a vender. Mas começar a vender é um negócio bem básico, mas tem um padrão mínimo ali que ele tem que atender. Agora, aí tem o depois daquilo ali.
Esse depois, complementando o que o Vinícius está falando, vem do cliente, né? E vamos supor, cada produção, você analisar, o carro saiu da fábrica com defeito. Para mim, não é um tipo de análise correta. Por quê? Qual é a análise correta? Quantos carros foram produzidos? Produzi 1 milhão de carros. Quantos carros apresentaram defeito? Apresentaram 3 carros, apresentaram um defeito crítico. Isso não é nada. Aí eu vou fazer análise de abrangência. Tudo dá na norma, irmão. Se você for analisar a norma te ajuda muito, análise de abrangência. É isso que eu estou fazendo. Quantos foram? 3. Qual foi o motivo desses 3? Foi um problema no meu procedimento? Foi um problema onde? Aí você vai ver, às vezes foi um problema na montagem. Às vezes até a montadora abre um call anos depois Quando eu identifico que aquela peça tem um vício, algo que foi feito numa produção, por isso que tem os lotes, no lote tal a tal. Digamos, lote 2018 de produção de maio até julho. Todos os carros fabricados nesse ano com chassi número tal, tem que voltar para fazer o recall. Porque ele fez uma análise de abrangência, viu que era um defeito crítico. Às vezes o airbag estava com mau funcionamento. Aí você vê geralmente assim, o airbag do fornecedor XYZ aplicado entre tal e tal precisa ser substituído. Já percebeu que não é tipo assim, vou substituir todos os airbags, vou substituir tudo? Não. Geralmente ele tem os lotes de produto, eles fazem os testes, mas muitas vezes os testes eles não são suficientes, porque você tem outras influências. Uma coisa que acontece muito quando carros são fabricados fora do Brasil, aí vem para o Brasil e alguma peça ou sensor não tem um funcionamento correto por causa do clima tropical, da temperatura, umidade, pressão, tudo isso influencia. A gente tem temperatura diferente, por exemplo, da Europa. A gente tem uma temperatura com o nosso delta de temperatura é muito alto, as temperaturas são muito quentes e úmidas. Então, assim, é diferente o comportamento. Quando eu vou fazer um cálculo de vazão, por exemplo, a pressão é essencial. Porque dependendo do lugar que eu esteja, a altitude que eu esteja, a pressão é diferente. Pressão atmosférica, somente. Exatamente, ela influencia na vazão. Diretamente. E se você está calculando, por exemplo, a gente calculava lá, é microlitro. Faz diferença. Porque quando eu vou fazer, não sei se vocês já viram técnica de cromatografia, que é a separação de amostra por tempo. Um cromatógrafo. Entendeu? Então você pega, você tem uma coluna, né, que chamam, que é vamos supor, um tubo, você coloca a amostra e ele vai separando a amostra por tamanho. Grosso modo, explicar grosso modo. E aí essa separação é de acordo com o tempo. Então, se eu tenho mais pressão ou menos pressão, isso influencia no meu resultado. Então eu tenho que fazer uma correção. E essa correção é calculada, entendeu? Então tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que calcular e fazer a correção. Então quando eu tenho fluxo de qualquer coisa, eu preciso fazer essas correções. E quando você sai o carro de um lugar para o outro, faz diferença. Aí o cara pega, troca a roda do carro, aí acha a levadeira. Você vai saber, o odômetro já defasou, porque ele sabe que o carro foi programado para ter o aro 17 com aquele especificação. Aí o cara pega, troca o aro, coloca a roda maior. O que vai acontecer? Você vai estar mostrando uma velocidade menor do que o carro está. Por que isso acontece? Porque a roda tem um diâmetro. O que ele calcula? Quantas vezes a roda rodou para transformar em velocidade. Aumentei a área. O que aconteceu? Quando eu rodo, eu estou andando um pedaço maior. Você dá menos giros para andar mais. Entendeu? Então o que aconteceu? Eu estou aplicando uma força maior, estou tendo uma velocidade maior, você começa a ser multado e não sabe por quê. Entendeu? Por quê? Porque você resolveu modificar o carro sem fazer as correções adequadas. Não, fora que tem carros que o pessoal tem mania de rebaixar e não passa nem no quebra-mola, na lombada. Vocês sabem que é energia nuclear, né? Vocês já ouviram falar do acidente de Goiânia de 87? Acidente de quê? Não. Goiânia, de 87. De quê? Não conheço. Césio, que ficou... Pegaram o Césio. Teve uma empresa médica que pegou um equipamento de radioterapia, de uma fonte de cobalto que eles usavam,
Eles descartaram isso irregularmente no lixão. Eu soube dessa história, que a família até morreu devido à exposição à radioatividade. E aí, qual foi o problema disso? Teve uma contaminação de um povoado. Né? E na época, quando você aciona, você tem que ter um protocolo de descontaminação. Mas uma contaminação como essa só tinha acontecido em Chernobyl, na Rússia. E muitos dos protocolos que foram aplicados aqui no Brasil foram os protocolos daquilo que se tinha mais próximo, que foi Chernobyl. Mas só que é Rússia. A moradia é diferente. O clima é diferente. O sistema de esgoto é diferente. Isso tudo entrou. Então nós tivemos um grande desafio no processo de descontaminação. Por quê? Esse processo de adaptação de um protocolo utilizado com outras características para o nosso, totalmente diferente, trouxe muitos desafios. Opa, tudo bom? A gente está fazendo uma palestra aqui. Tudo bem, a gente está só conversando, conversa. Então, eu tô aproveitando até para filmar, que tem gente que não pôde vir. Vou tentar jogar no YouTube depois, que está sendo uma aula. Eu só queria fazer uma última. Eu queria que o Vinícius trouxesse aqui. Eu sou muito ligado na área de acidentes também. Né? Vinícius, como é que tu vê a importância do procedimento operacional padrão na prevenção de acidentes? Primeira coisa, eu vou citar algo que eu tenho muito orgulho, entendeu? Que toda empresa que é acreditada, ela recebe um número. Nosso número é 764. Tá? No Brasil, a primeira empresa acreditada, a CAL 001, é Instituto de Fomento à Indústria, IFI. Para quem não conhece o IFI, é um instituto militar, ele que faz toda a certificação de aeronave militar para a Embraer. Aí, meu irmão, o nível é alto, hein? Então, já que eu tenho orgulho, para mim, eu já visitei lá. Foi muito interessante, porque eu conheci lá, né? E o que eu posso trazer de lá para vocês é o seguinte: qual foi o acidente militar de aeronave militar causado por uma falha mecânica da Embraer? Não há. Não tem. Então, quando você fala em seguir protocolo e procedimento, para mim, eu vejo lá como um espelho muito gratificante, né? Eu conheci o trabalho deles lá e falo que assim, você aplicar um procedimento operacional dentro de uma indústria, e principalmente uma indústria aeronáutica, que ela é cheia de nuances, detalhes importantes também. Então, o que eu digo é você aplicar, entender o que você está fazendo e fazer o procedimento de acordo com aquilo que deve ser feito e você aplica, você consegue reduzir o nível de acidente a nível de Embraer, que a acreditação dela foi em 85. Então assim, tem 40 anos. É a minha idade. Eu não explico que é o mesmo ano que eu nasci. É a minha idade, 40 anos. E você vê o nível de certificação com 0 acidentes mecânicos, acidente que foi por conta da acreditação, entendeu? Ou das medições, ou do procedimento, é algo que a gente precisa entender que aquilo ali é sério. Que eles fazem um trabalho diferencial. E a gente precisa seguir esse exemplo. Então, não sei se eu... Não, perfeito. Pessoal, isso que o Vinícius falou é importante, porque hoje todo engenheiro tem que pensar em segurança. Todo engenheiro tem que pensar em segurança. E por quê? Porque a segurança é garantir que você está fazendo um trabalho adequado. E quando você tem um procedimento operacional padrão, você dá rastreabilidade ao processo. Exatamente. Né? Então a rastreabilidade é super importante porque você sabe os pontos do processo. E aí você pode melhorar um processo, você pode adicionar novas
novos procedimentos, melhorar ali, retirar, às vezes retirar é importante. Retirar o excesso. Porque às vezes né? a gente chama de engessar, né? É. Engessou o processo, não precisa aquilo ali. Entendeu? Pois é. Não precisa aquilo ali. Então às vezes você garante que vai fazer uma coisa, mas que na verdade É desnecessário. Você tá fazendo para cumprir, mas você não está entendendo o que você está fazendo. Geralmente quando tem alguma coisa engessada é porque você não está entendendo muito bem o que está fazendo. E aí você começa a engessar para garantir algo. Mas quando você tem domínio da situação, você consegue simplificar o processo. Então, assim, um POP ele é simples e objetivo. Esse é o POP ideal para mim. Simples e objetivo. Ele tem que garantir que seja feito tudo de uma linguagem simples que a minha filha de 9 anos entenda. Sim. Entendeu? Então, se ela entender, pensa, se a minha filha de 9 anos entender e aplicar o processo, esse processo só tá ótimo, esse POP tá ótimo. Então, assim, uma coisa que eu mudei quando eu vou conversar com outras empresas, entendeu? Quando eu vim pro lado da empresa, né? Aí eu Isso me lembra também... melhorar a qualidade, melhorar meu processo, melhorar isso. Eu trabalho com os gringos que eles falam assim, metodologia KISS. Keep it stupid and simple. Isso, mas e às vezes a gente questiona isso, mas é mais adequado. Mas até me perdi o que eu estava falando. Mas, por exemplo, quando a gente vai aplicar algo que seja simples, todo mundo faz. E o que eu estava falando sobre quando eu vou conversar com outras empresas, entendeu? Por exemplo, quando você vai falar com o seu chefe, entendeu? A maioria das vezes fala assim, você conversa com o seu chefe, você pede, por exemplo, eu quero essa garrafa aqui, ó. No meu processo, essa garrafa aqui é melhor. Entendeu? O processo dessa garrafa aqui é melhor. Você fala assim, preciso dessa garrafa, chefe. Aí o chefe vai olhar, vai falar com esse cara, você sempre usou a outra garrafa de plástico. Mas, por que você quer essa garrafa? Porque ela tá usando e você, beleza. Você, na sua cabeça tá assim, pedi pro meu chefe, ele me negou. E o chefe tá na cabeça dele, cara, ele tá pedindo algo que não precisa. Entendeu? Só que a nossa linguagem e o nosso procedimento deve estar ruim. O que eu tenho que fazer? Olha, chefe, estou precisando dessa garrafa aqui, porque o meu processo ele está demorando 2 horas. Com essa garrafa aqui, eu consigo colocar em 1h30 e com isso eu consigo ter uma produção maior em tanto. Isso vai economizar em tanto, ponto. O que você está fazendo? Você está sendo engenheiro, irmão. Você tá sendo engenheiro é para isso. Engenheiro não é para pedir produto. É para ele criar uma solução. Engenheiro cria solução, ponto. Engenheiro é o solucionador de problemas. Simplificando qual é o nosso trabalho? Criar solução. Então a gente tem que ter método e ter números, entendeu? Então, ó, isso aqui vai precisar disso, tá? Você explicou. A probabilidade de você conseguir aquilo aumentou aí, brincando, em 90%. Entendeu? Ele só vai ver se tem budget para isso. Então, a gente está explicando que você vai economizar fazendo isso. É isso que a gente tem que mostrar. Ponto. Você vai economizar, você vai melhorar o processo, você vai conseguir ter uma produção maior, que também é uma economia. Porque eu diminuir o custo da produção é uma economia. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue justificar porque a gente não pensou em resolver um problema simples, que às vezes é só a comunicação. A forma da gente comunicar, falando aqui assim, ó, você vai economizar. Qualidade é economia. Quem coloca qualidade como custo, não entendeu o que é qualidade. Qualidade sempre vai economizar processo. Entendeu? Sempre. Sempre, sempre. Por isso que as empresas top no mercado, sempre tem um setor de qualidade muito eficiente. Entendeu? Bom, vou fechar aqui, gente, que já tá para meia hora.